Devia ter colocado o fone. Bom dia, Rangel. Bom dia. Bom dia, pessoal que está começando a entrar. Vou pedir para vocês confirmarem se estão aí conseguindo me escutar. Bom dia, Rangel. Bom dia, Ricardo. Bom dia, pessoal que está entrando. Vou pedir para vocês me darem um ok aí em relação ao áudio. Vocês estão me escutando. Ótimo. Bacana. Excelente. Prontos para começar aqui a nossa live da semana. Lembrando que na semana é a primeira live. Normalmente eu faço as lives na segunda e na quarta-feira. Essa semana eu tive um probleminha, na verdade de ordem pessoal, e não consegui tocar a live na segunda-feira. Tive uma indisposição de domingo para segunda. Muito bem, pessoal. Para vocês que estão aí escutando, o tema da live de hoje, que não tiveram oportunidade de ver nos stories, o tema da live de hoje é como usar a sabedoria para nos afastar dos problemas. Todo mundo sabe que a sabedoria nos ensina que a gente tem que resolver um problema sem criar outro. Se você conhece alguém, se você acha que esse assunto pode ser interessante para alguém, clica aí na setinha, clica no aviãozinho, mesmo sendo muito cedo, e envie para um amigo que você acredita que deveria escutar essa live. Sabedoria para lhe afastar dos problemas. Só resumindo aqui, pessoal, quando a gente iniciou essa série de lives, nós tínhamos combinado 4 lives falando sobre sabedoria. Na primeira semana do dia 21 do 11, nós falamos sobre sabedoria para se prosperar no trabalho, para se prosperar nos negócios. Na segunda semana, no dia 28 do 11, nós falamos sobre sabedoria para manter relacionamentos duradouros e como é necessário ter sabedoria para manter relacionamentos. Na terceira semana passada, nós fizemos uma live na segunda e eu fiz a segunda perna da live lá dos Estados Unidos. Na quarta-feira, nós falamos sobre a sabedoria do não, como o não é libertador. E hoje, infelizmente, essa semana não conseguimos falar 2 vezes sobre o assunto. Nós estamos encerrando a série de 4 semanas falando sobre sabedoria para lhe afastar dos problemas. E por que isso é importante, pessoal? Quando a gente conversa com as pessoas, ou as pessoas mandam mensagem para a gente falando sobre sabedoria, que estão com problema, a gente observa uma coisa: 90 a 95% dos problemas são criados por nós mesmos. 90 a 95% dos problemas são criados por nós mesmos. Existe problema que vem do mundo? Claro, existe problema que vem do mundo. Então, nós vamos falar hoje como evitar 90 a 95% dos problemas que estão em nossas vidas. E começamos agora, a gente já tinha começado com um atrasozinho de 3 minutos em relação ao que a gente promete, que é 7:1, mas eu estou vendo aqui muita gente bacana, falei alguns nomes e mais uma vez meu agradecimento, meu muito obrigado, porque eu estou vendo aqui, nós temos pessoas de mais de uma cidade, nós temos pessoas de Pedro Leopoldo, nós temos pessoas de Confins, já vi aqui, já vi MTZ, acredito que seja Matozinhos, tem o Rangel, está lá do Rio de Janeiro, o nosso amigo da Nova Zelândia costuma participar, já está aí também, então um abração para todo mundo, toda honra e gratidão a vocês. BH, bem lembrado, BH, com Eliandro, um grande abraço, Eliandro, estamos precisando falar por telefone, depois me liga. Toda honra e gratidão a vocês, todos que estão aqui, muito bem-vindos. Bom, falando ainda sobre a sabedoria para nos afastar do problema. Por que esse assunto ele é importante, gente? Quem nunca cometeu uma burrice daquelas na vida? Quem nunca cometeu um grande erro?
E é importante a gente dizer, né? A grande maioria dos problemas que a gente atrai para nós mesmos, eles estão ligados a problemas de relacionamento ou até mesmo problema de cunho financeiro. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de aperto financeiro, você cria problemas a partir do financeiro. E hoje eu vou inverter um pouquinho. Normalmente a gente faz no final uma análise sobre a Bíblia, sobre o livro sagrado, para nos direcionar dentro do assunto que nós estamos falando. E eu vou começar agora já fazendo essa análise. A análise da Bíblia que eu separei foi Lucas 15, 4. Lucas capítulo 15, versículo 4. Eu vou começar a ler para você que tem a Bíblia prontinha aí em Lucas 15, 4. Você já pode começar junto comigo a leitura ou anotar para que depois você leia. Na Bíblia, no livro sagrado diz assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até reencontrá-la? Isso é muito bacana a gente analisar isso, porque para se resolver problema, primeira coisa, a gente tem que ter tranquilidade. Para se resolver problema, a gente tem que ter tranquilidade. Com essa passagem que eu vou ler de novo para vocês, a gente começa a analisar a parte e as questões de resolução de problema nas nossas vidas. Vou ler de novo para vocês. Lucas 15, versículo 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até reencontrá-la? Pessoal, importantíssimo a gente começar a analisar essa passagem de Lucas 15, 4. A primeira coisa que nós temos que ter para resolver um problema, a forma de resolver um problema com sabedoria é tendo tranquilidade. Então, para se resolver um problema e não criar outro, nós temos que ter tranquilidade. Se a sabedoria é resolver problema sem criar outro, o que você deveria fazer? O que a pessoa deveria fazer? Ela deveria levar as 99 ovelhas para um abrigo, para um local onde as ovelhas ficam, para o abrigo, para um aprisco, né? Uma palavra muito pouco utilizada. Algumas pessoas pensam até em curral, estábulo, não, mas é aprisco. Leva as ovelhas, abriga as que estão com você, as que estão em suas mãos, e depois volta no campo para encontrar a ovelha perdida. Os maiores problemas que nós criamos, eles são criados porque a gente não tem tranquilidade para resolver esses problemas. Ou muitas das vezes que estamos resolvendo um problema, nós utilizamos de caminhos mais fáceis, mais tranquilos para resolver aquele problema. E todas as vezes que nós não utilizamos a maneira certa e sim a mais fácil, nós criamos um outro problema. Uma outra coisa que a gente tem que aprender sobre o problema, que eu fui coletando nas histórias com quem eu fui conversando, e aqui nas lives do primeiro minuto da manhã eu comento muito sobre passagens de conversas que eu tive. Eu adoro conversar, eu adoro escutar e ouvir as pessoas. Eu analisei que a grande maioria dos problemas que ficam difíceis de ser resolvidos, eles foram criados ou existem há muito tempo. Então, o problema, gente, a gente não deixa ele crescer. Isso eu sempre escutei do meu pai. Meu pai sempre me disse isso: Emiliano, problema a gente não deixa ele crescer. A gente trata o problema enquanto ele está pequenininho. A gente trata o problema enquanto ele está bem no início. Por que é importante isso? Porque muitas das vezes o ser humano é assim. Além de ser uma máquina de gerar problemas para si mesmo, o ser humano, ele tem a mania de pensar que se ele ver o problema, aos poucos, com o tempo, o problema vai se dissolvendo. Não. Nós
precisamos. O ser humano precisa tratar o problema. E melhor que enquanto ele esteja numa fase muito inicial. Então, pedindo para mim repetir a frase do livro sagrado, da Bíblia que nós estamos analisando, eu vou falar novamente a frase aqui, muitas pessoas escutaram, mas algumas pessoas parecem que entraram agora. Nós estamos analisando a seguinte passagem, né? Lucas 15:14, que diz assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até reencontrá-la? E a gente analisou aqui, pessoal, que no caso, para se resolver esse problema com tranquilidade, né? Nós somos levados, temos uma tendência de nos desesperarmos na hora do problema e fazer aquilo de imediato. Mas a gente analisou aqui que o certo seria levar aquelas 99 ovelhas que estão conosco para um abrigo, para um aprisco, que é onde as ovelhas ficam, e depois disso voltar para buscar a ovelha perdida. E por que a gente está analisando isso hoje? Para você que está entrando agora, com as coisas que a gente falou, de ter sabedoria para resolver os problemas, de ter calma para resolver os problemas, porque de 90% a 95% dos problemas que nós vivemos nas nossas vidas são criados por nós mesmos. Chega problema de fora? O mundo nos traz problema? Claro. E assim como o mundo nos traz problema, nós também criamos problemas com as nossas atitudes, com as nossas ações, e é importante, importantíssimo, que a partir do momento que o problema aconteceu, nós tenhamos sabedoria, tranquilidade para resolvê-lo, que a gente crie formas de resolvê-lo sem criar outro. Por exemplo, comprei demais. Empréstimo em banco vai me dar um problema futuro. Renegocie suas dívidas, trabalhe de forma tranquila, faça um planejamento. Fique mais apertado esse mês. Mas não saia de qualquer maneira querendo resolver esse problema. Então eu tenho encontrado e conversado com muitas pessoas que estão tendo esse tipo de problema, né? E por isso a gente está discutindo isso aqui. Briguei. Qual que é o momento certo, inclusive, de pedir desculpa? De imediato, calma. A gente tem que conversar, a gente tem que pensar até sobre a maneira, né, como você vai pedir a desculpa para aquela pessoa que você magoou. Você tem que refletir, você tem que ter calma. Quantas vezes eu já vi pessoas arrependidas indo pedir desculpa e no momento que tinha pedido desculpa, tinha tido uma confusão. Para explicar o motivo que ele está indo pedir desculpa, ele começa a contar o problema, a pessoa do outro lado acha que ele está indo para brigar novamente e começa a iniciar uma nova briga. Então, até para pedir desculpa, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que saber como entrar nesse assunto. É importantíssimo que a gente tenha essa consciência. Estamos agora chegando já a 14 minutos de live, nos preparando aqui para encerrar o assunto. Depois nós vamos anunciar aí ao longo da semana os assuntos das próximas lives. Mas essa era a mensagem que a gente queria passar hoje, né? Fechando aqui o tema sobre sabedoria, que foi coberto em 4 semanas. E foi muito bacana estar compartilhando isso com vocês. Foi muito bacana receber os retornos que nós recebemos durante a semana. Eu e o Hugo passamos aí alguns dias respondendo, quebrando a cabeça, inclusive para responder alguns assuntos, né, que foram trazidos aí por vocês mesmos que estavam escutando as lives, nesses 4 assuntos sobre sabedoria que nós falamos nas últimas 4 semanas. Mas foi muito bacana estar aqui com vocês. E vamos lembrar, pessoal, se sabedoria é resolver um problema sem criar outro, se nós devemos sempre resolver o problema enquanto ele está pequenininho, enquanto ele está inicial, porque é mais fácil resolvê-lo, a gente também tem que lembrar de uma coisa importantíssima. Para você que está aí de casa, para você que está pensando em conversar com alguém hoje, para você que está pensando em conversar com alguém essa semana, para resolver um problema antigo, para resolver aquele assunto pendente.
Eu escutei isso essa semana, por coincidência, em uma outra situação, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. A palavra dita e a flecha lançada não tem volta. Você pode corrigir? Pode pedir desculpas? Pode. Mas o melhor é não lançar a flecha se ela realmente não precisar ser lançada e não dizer aquilo que realmente não precise ser dito. Pessoal, gratidão, muita honra. Quarta-feira, dia da persistência, dia da esperança para a gente romper até o fim da semana, para a gente continuar fazendo a nossa parte por nós, por nossas famílias, pelos nossos amigos, por todos que nos rodeiam. Um grande abraço para vocês. Encerramos a série de 4 semanas e a gente anuncia aqui o assunto das próximas 4. Nas últimas 4 sabedoria, falando sobre sabedoria. Na próxima nós vamos falar, estou vendo que tem sugestões aí, não vi quem deu a sugestão. Nós vamos falar sobre algum assunto sugerido. Mandem as sugestões aí para vocês, fiquem com Deus, uma boa semana. É quarta-feira, vamos rompendo que a sexta chega para o final de semana a gente descansar. Fiquem com Deus, um abraço.